Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rita Ribeiro e hoje eu estou aqui no quadro Pintura Fácil com True Colors em Casa para ensinar vocês a fazerem essa linda caixa, é um porta-joia, feita 100% com tinta PVA metal. Vem comigo? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, aqui nessa placa que vai sobre a caixa, eu vou fazer uma decoupagem com papel guardanapo. E eu quero um fundo claro, então eu vou passar o PVA, tinta PVA branca, para dar um fundo bem clarinho para eu poder fazer a decoupagem. Vamos lá. Eu vou passar aqui toda a lateral. Deixa eu mudar de pincel. Com bastante cuidado nesse recorte, porque a lateral dele depois eu vou fazer com PVA metal, tá bom? Para dar um acabamento. Depois de passar com o pincel, eu vou nivelar com o rolinho para tirar as marcas e para ficar bastante uniforme, que vai dar um resultado de decoupagem mais bonito, uma decoupagem perfeita. Quem não sabe fazer uma decoupagem perfeita hoje vai aprender. Enquanto seca, eu vou partir para a caixa para a gente selar a caixa. Eu vou passar a goma laca marrom em toda a caixa, além dela selar. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Goma laca marrom. A True Colors, ela tem uma linha bastante grande de goma lacas coloridas. Então, a gente tem goma laca marrom, goma laca verde, azul, vermelho, tabaco, além da incolor. Dá uma conferida no nosso catálogo, vocês vão encontrar produtos maravilhosos. Vou colocar a goma laca aqui no potinho para facilitar. E agora, eu vou passar na peça inteirinha. Vocês vão ver como que é fácil. A goma laca, além dela selar a peça, ela vai dar um fundo colorido aqui que eu preciso, porque depois eu vou passar a tinta PVA metal. A tinta PVA metal, todas as metais, elas têm uma transparência. Ela não tem a cobertura tão fechada como a PVA normal. Então, eu quero esse fundo colorido da goma laca marrom, tá? Vou passar em toda a peça aqui, fácil de passar, pessoal, sem estresse. É uma cor maravilhosa essa goma laca marrom. Inclusive, a dica que eu deixo para vocês, mesmo que vocês não vão fazer um fundo com goma laca colorida, vocês podem utilizar a goma laca incolor para passar nessas partes, sabe, de porta-joia, que depois vai encaixar. Ela sela e não deixa estufar o MDF. Então, quando você encaixa, ela vai ter um encaixe perfeito. Eu acho que alguém já deve ter tido dificuldade aí um dia na vida para encaixar essas partes. Com a goma laca incolor, ou mesmo a colorida, se for o caso do seu projeto, você não vai ter a dificuldade. Ela vai selar a peça. Ok? Vou passar na parte interna também. Em toda a lateral, não esquece todos os cantinhos, para ficar bem uniforme. A goma laca, como vocês sabem, é um produto que tem a base de álcool. Então, para você limpar os pincéis, você vai limpar com álcool mix. É fácil de lembrar. Produto à base de álcool
eu limpo os meus pincéis com álcool mix da True Colors. Eu já passei em todas as partes que compõem a divisória. E para finalizar a caixa, na parte de baixo, né, do meu porta-joia. Tô finalizando aqui também com a goma laca em todos os cantinhos. A goma laca é bem simples de passar, viu, pessoal? Bem simples. Então, agora, depois de seco, com uma lixa bem fininha, essa daqui é a 320, eu vou dar uma passadinha de leve em toda a peça. Bem de leve, porque eu já havia lixado a peça antes, ok? Então, a gente vai passar em toda a peça de uma maneira bem suave. Agora, eu vou pintar toda a parte interna da caixa do porta-joia, tá? As duas partes. E eu escolhi a cor ouro negro, PVA metal ouro negro. Reparem que a gente tem de 37 ml e tem 100 ml também. Olha que legal. Se você não precisa comprar o de 100 ml, o de 37 atende a sua necessidade, a gente tem as duas opções. Então, eu vou passar aqui em toda a caixa, na parte interna, com um pincel bem macio. Eu acho que vai dar pra ver aqui a cobertura. Apesar da tinta PVA metal ter bastante transparência, a goma laca colorida me deu um fundo muito interessante. Era o que eu queria, ficou perfeito aqui, ok? Então, eu vou passar aqui a tinta. Eu não vou precisar nem passar duas demãos. Com apenas uma demão da PVA metal ouro negro, vai cobrir o MDF, por causa da base da goma laca que eu dei. Então, quando a gente vai fazer trabalhos assim, mais rústicos, né, que eu preciso de um fundo escuro, eu sempre faço essa opção, ou pelo gel envelhecedor, ou pela goma laca colorida. Ela vai auxiliar bastante. Então, aqui pintar não tem segredo, né, pessoal? É só realmente pegar um pincel macio e ir passando de maneira delicada, ok? Olha que cobertura bonita. Vou passar na outra parte também. Eu escolhi esse ouro negro e depois eu vou utilizar também o PVA níquel, que é uma outra tinta metalizada. Eu vou utilizar um dos lançamentos da True Colors, que é o PVA metal terracota. Tudo para compor, para ter uma harmonia com o guardanapo que eu vou utilizar. Percebe aqui que tem essas cores? Então, o que é interessante, quando você escolhe um guardanapo ou qualquer outro tipo de adereço, você sempre vai encontrar uma cor ou um auxiliar, né, de acabamento que vai fazer uma harmonia perfeita no seu projeto. A True Colors tem uma gama muito grande de cores. E isso facilita a nossa vida, porque tudo que eu penso, tudo que eu quero, eu posso. Porque a True Colors proporciona isso pra gente. Tem uma linha de metal incrível, muitas cores, PVA e a Art Colors também. Aqui é a linha acrílica da True Colors, que também foi um lançamento recente. Então, com essa variedade de material, de cores, não existe um projeto que eu penso, um papel, quer seja ele de decoupage, ou de scrap, ou slim paper, qualquer coisa que eu tenho em minhas mãos, eu sempre vou encontrar
uma cor ou uma ou mais cores da True Colors para compor e harmonizar o meu projeto. Vai ficar de forma bastante harmônica. Então, bora pintar a caixinha aqui inteirinha por dentro. E agora que eu pintei todo o interior com o ouro negro, olha que lindo que ficou, gente. Não sei se vocês conseguem ver o brilho da tinta metal, mas é impressionante. Agora eu vou utilizar duas cores na parte externa do porta-joia para fazer um mix aqui de cores, um blending, né? Eu vou utilizar o níquel, PVA metal níquel, e eu vou utilizar o lançamento PVA terracota. E eu vou fazer essa mistura de cores, essa técnica de molhado sobre molhado, inclusive na parte de baixo do porta-joia. Porque precisa de um acabamento bem bonito. Depois a gente vai colocar a parte de ferragens e a parte de baixo do porta-joia tem que seguir a mesma linha de pintura, para ficar um acabamento bem bonito, tá? Se você vai vender a peça, se você vai presentear alguém, ou mesmo se presentear, todo mundo merece um acabamento lindo. E a gente tá fazendo lindo do início ao fim, na parte tanto interna quanto externa da caixa. Então, aqui, olha, o blending, né, que eu falei pra vocês, eu venho com o terracota apenas em alguns pedaços, dando umas nuances. Como tá o molhado sobre molhado, olha que efeito interessante que fica. As tintas, elas se misturam, sem ficar aquele rastro, aonde começa uma e termina a outra. Olha aqui. Ficando bem bonito, né? Eu espero que que o vídeo esteja bom, que esteja dando aí para vocês verem o tom que tá ficando. Aqui ao vivo eu estou apaixonada por essas novas cores metais da True Colors. Como eu mencionei, não existe um projeto que a gente queira fazer que a True Colors não vai viabilizar, porque tem cor pra tudo, né, gente? Tem material, tinta de auxiliares, não tem o que você pense num projeto que você não consiga fazer, que a True Colors não te atenda. Então dá uma olhadinha lá no nosso catálogo, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TV True Colors no YouTube, que vocês sempre vão ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana tem um vídeo com o quadro Pintura Fácil. E é onde vocês têm a possibilidade de aprender. Várias professoras, várias técnicas, muita coisa linda. E para quem já sabe bastante, conhecimento nunca é demais. A gente sempre aprende alguma coisa diferente, não é verdade? Então, aqui, olha, eu tô quase finalizando a parte de baixo do porta-joias. Aqui tem uma parte mais ampla, dá até para vocês verem melhor como que eu faço esse mix de molhado sobre molhado. Olha, acabei de colocar o terracota no pincel, só um pouquinho, tá? Eu venho, dou uma pincelada de levinho, com a mão bem leve, e vou puxando, e ela vai se misturando no outro tom. Se eu venho do outro lado aqui também, olha, ele vai trazendo esse mix. Isso dá para fazer com PVA metal, e com a nova linha também de tintas, que é a Art Colors. Esse mix de cores aqui, esse blending,
essa técnica de molhado sobre molhado fica bonito com qualquer produto True Colors. Deixa eu aproximar aqui para ver se dá para ver melhor. Olha o brilho que tem o metal e o mix, como ficou bonito. Agora eu vou fazer na parte superior da nossa caixa, tá? Vou fazer toda a lateral aqui e a parte superior também. Bora lá? Então, aqui quase terminando a parte superior do porta-joia da caixa. Então, lembre-se essa técnica úmido sobre úmido, pinceladas largas, ok? Olha, agora eu vou entrar com o terracota, apenas algumas pinceladas em alguns pontos, e aí eu corro o pincel novamente. Como ele está sujo? Sujo não, né? Como ele ainda contém a tinta níquel, PVA metal níquel, o terracota tá deslizando sobre a outra tinta. Isso aqui é importante, ela vai deslizar, para não ficar aquelas marcas onde começa uma tinta e termina a outra. Então, eu tô colocando apenas alguns pontos do PVA terracota. Essa cor tá linda, viu, gente? Aliás, todas as cores PVA metal, tá um show. Então, olha, pinceladas longas, onde eu não fico fazendo a marcação do pincel. Eu tenho bastante tinta para deslizar. E é isso. Acho que tá dando pra ver. Olha o brilho e o mix de cores de uma para outra. A True Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. True Colors, tintas para artesanato. Bom, então agora que a peça já tá toda pintada, já lixei, depois a gente vai terminar e ainda tem muita coisa para fazer nela, tá? A gente voltou nessa plaquinha aqui que eu já havia pintado de branco, eu lixei, agora eu vou utilizar novamente o PVA metal terracota, que é um lançamento, colocar um pouquinho aqui na bandejinha. E com o auxílio desse batedor de espuminha, eu vou bater aqui toda a lateral dessa placa, tá? Deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil para ver. Olha o brilho do metal dessa cor terracota. Então, eu vou fazer isso antes da decoupagem, para a gente conseguir um acabamento melhor. Aí, depois da decoupagem, a gente ainda vai fazer um craquelê, do kit craquelê brilhante, que é esse aqui. Vou utilizar o incolor. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. E aí, a gente vai vir com uma douração sobre os cracos do kit craquelê. Então, tem bastante coisa para fazer nessa peça, mas é tudo fácil. Pode ser um pouquinho trabalhoso, porque tem vários detalhes, várias técnicas. Entretanto, é bem fácil, tá? Não dá pra falar que não é fácil, não. Vamos lá, olha, eu vou passar em toda a lateral aqui desse arabesco. Quando eu pego a tinta metal e faço essa pintura com o rolinho, com esse batedor de espuma, ela fica meio crespinha. Por ser uma peça mais rústica, é exatamente esse o efeito que eu quero. Eu venho aqui
Finalizo. Vou conferir se não falta, se todo foi preenchido. Se tiver alguma falha, eu volto e preencho. Pra ficar bem bonito, bem acabado. Então, esse é o efeito da tinta PVA Metal terracota, na cor terracota. Agora, a gente vai esperar secar para fazer o craquelê com o kit craquelê brilhante. Depois da decoupagem. Então, agora vamos para a decoupagem. A peça já secou, já está lixada. Eu vou utilizar o gel para decoupagem tradicional da True Colors. Não usem uma cola comum, que tem muita água. Usem o produto específico para a gente ter um resultado bonito, ok? Senão a gente não vai ter um resultado bom. Eu vou passar aqui uma quantidade, olha, respeitando o limite aqui do arabesco, ok? Eu tô passando com o auxílio de um pincel de cerdas duras, né? Esses de cabo amarelo. Eu vou passar aqui a quantidade de cola gel para decoupagem tradicional. Por que tradicional? Porque a True Colors tem a decoupagem para tecido, ok? Com um rolinho, com o auxílio de um rolinho, eu vou nivelar. Opa! Apareceu um pelinho de gato aqui. Com o auxílio do rolinho, eu vou nivelar e retirar o excesso da cola. Porque muitas decoupagens, elas não ficam bonitas pelo excesso de cola. Então, não pode faltar, mas também não pode sobrar. Então, o rolinho, ele auxilia para ficar somente o tanto que a gente precisa, tá? Então, agora eu venho aqui com o auxílio da mesma cola para retirar o guardanapo. Ele tem 3 películas, a gente sempre vai retirar 2 películas e vai ficar apenas com a do desenho. Essas outras 2 a gente vai descartar. Eu vou posicionar aqui aonde eu quero, tá? Olha, tá vendo que tem pouca cola, apenas o suficiente? Tanto que eu posso até reposicionar o desenho, caso não tenha ficado na posição que eu quero. Eu vou alisando com a mão, suavemente, de dentro para fora. De dentro para fora. Ok? E com o auxílio de um paninho, eu vou terminar de alisar. Posso até colocar um saquinho aqui em cima, o mesmo saquinho que veio o papel ou o guardanapo, eu vou utilizar ele para arrastar, sempre de dentro para fora, para se tiver alguma bolinha, algum excesso de cola, a gente consegue retirar. Se bem que quando a gente nivela com o rolinho, esse excesso ele vai sumir. Então, não é para ter excesso, tá? Então, aqui eu vou conseguir um resultado bem liso de uma decoupagem perfeita. Inclusive, aqueles cantinhos do guardanapo, que tem aqueles quadriculadinhos, aquela marca de prensa, vai sumir. Vou retirar o saquinho. E aqui, olha, eu tenho a decoupagem. Agora, eu vou esperar secar totalmente e com o auxílio de uma lixa, eu vou entrar nesses cantinhos e vou fazer toda a retirada, de cima para baixo. Para não, se eu fizer de baixo para cima, né, se eu fizer aqui, olha, de baixo para cima, pode ser que eu arranque algum pedacinho na lateral. Mas espera secar totalmente,
Deixa lá 1 hora, uns 40 minutos para secar, ok? E aí depois a gente vai retirar o excesso e fazer, então, o processo do craquelê com o kit craquelê brilhante. E depois a douração. Então, várias técnicas aqui, né? Nós tivemos a decoupagem, nós tivemos a pintura do arabesco com a tinta PVA metal terracota. Vamos fazer o kit craquelê brilhante e depois a douração com a cera, pátina cera dourada. Ouro, metal ouro. Tá bom? Vamos lá. Então, como eu disse, aqui com o auxílio, depois de seco, com o auxílio dessa lixa, eu vou retirar o excesso do papel, tá? Olha, com bastante cuidado. Eu escolhi uma placa que tem um arabesco, né? Então, pode até ser um pouquinho mais chatinho para tirar, mas dá certo. Fica bonito, né? Eu gosto de desafios, gente. Então, aqui, olha, tô retirando, olha. Ok? Então, passa bem a lixa nesses buraquinhos, para retirar todo o excesso. Aqui. Vou dar uma limpadinha. Olha aqui, temos uma decoupagem perfeita, tá? Sem bolhas, extremamente lisa. E agora a gente vai fazer o craquelê. Como que funciona o craquelê do kit craquelê brilhante? Esse aqui é o incolor. O kit craquelê brilhante, ele é composto por 2 produtos, 2 frascos. Um que é o verniz base e o outro que é o craquelê propriamente dito. Nós vamos passar 2 demãos do verniz base. Posso acelerar com o secador, entre uma demão e outra, inclusive na última. E depois nós vamos passar o craquelê. Depois que passar esse produto, o craquelê, ele vai ter uma reação química. Eu não posso secar com o secador, eu não posso acelerar o processo com o secador. Então, guardem isso é importante, tá? Ele é um produto também à base de água. É um produto à base de água, então depois para limpar o pincel, água normal, tá? Então, eu vou passar aqui as 2 camadas. Vejam, é simples, é um verniz. E ele é bem aquoso. Não tem dificuldade nenhum, segredo nenhum para passar. Tá? Passa com um pincel bem macio. Em todos os cantinhos, mas sem entrar aqui no arabesco. Porque eu não quero craquelar, eu quero só craquelar onde tem a decoupagem. Se por acaso escorrer um pedacinho, um pouquinho do verniz na lateral, pode limpar com paninho imediatamente, que não vai ter problema nenhum, tá? Então, aqui. Ok, agora eu vou esperar secar e dar mais uma demão. Vejam, já tem um certo brilho. E mais uma demão. Então, agora, depois de ter passado 2 demãos do verniz base do kit, a placa está completamente seca, a superfície está seca. Eu vou passar uma demão generosa do verniz craquelê, tá? Então, até essa etapa, repetindo, eu posso intercalar com secagem de secador ou soprador. Agora, depois que eu passar o verniz craquelê, aí eu não posso mais secar, vou ter que deixar reagindo normalmente até formar os cracos, ok?
Eu vou colocar aqui na bandeja para facilitar o trabalho. E eu venho, pode ser com o mesmo pincel, Rita? Pode ser com o mesmo pincel, bem macio. Entretanto, tem que estar limpinho, tá? Então, eu já lavei o pincel para utilizar o verniz craquelê. E aqui, depois que o segredo aqui, o que que é? Depois que eu passo uma demão, eu não venho mais por cima alisando, ele é autonivelante. Então, eu vou passando aqui, olha. Na verdade, eu vou meio que depositando o verniz sobre a peça. E não passando como se fosse uma tinta para alisar. Eu pego uma camada generosa e vou depositando. Não se preocupem muito se ficar que não tá muito lisinho, mas ele vai se autonivelar, tá? Então, só lembrando, depois dessa etapa, eu não posso acelerar com o secador, nem com o soprador. Nós vamos deixar até a secagem completa. Eu prefiro fazer de um dia para o outro. Só no outro dia é que eu venho com a pasta cera, porque a gente vai friccionar ela sobre esse verniz, né? Então, precisa estar extremamente seco. Eu aguardo aí 24 horas para secagem total. Deixa eu verificar aqui se todos os cantinhos, se eu passei em todos os cantinhos. Posso fazer algum ajuste, algum pequeno ajuste aqui, só na lateral, né? Só na lateral. Aqui também. Um pouquinho aqui que ficou faltando. Pode passar bem devagarzinho. Depositando mesmo. Ok. Nós vamos apoiar essa peça numa superfície bem reta, para não escorrer. Olha, dá para ver o brilho, né? Dá para ver o brilho? E esse daqui, daqui a pouco vai craquelar. Daqui a pouco, no tempo dele, né? Então, eu vou esperar de um dia para o outro até abrir os cracos, para depois passar a cera. Dá um efeito fantástico esse kit. Como é a base de água, eu já tinha mencionado, pode lavar o pincel na água normalmente, ok? Enquanto o craquelê, aguardo a secagem do craquelê, eu vou pintar as partes internas. Lembra que eu passei a goma laca? Vou pintar as partes internas com o metal ouro rico, porque depois eu vou fazer uma douração na parte externa da caixa, então vai ficar bastante harmônico. Então, eu vou pintar todas as partes, as divisórias do porta-joia com o metal ouro rico. Aqui eu posso nivelar com rolinho, tá? Dá uma aparência bonita. Lembra que eu falei que a goma laca, ela vai selar essas partes internas, depois a gente vai conseguir fazer um encaixe perfeito. Então, vamos passar em todas as partes aqui. Então, agora aqui, eu vou utilizar a pasta patinaceira metal ouro para cobrir todos os cracos que ficou na placa, tá? Vou passar aqui, já estava passando, né? Então, eu passo uma quantidade mais generosa aqui para cobrir todos os cracos. Lembrando que ele é incolor, a decoupagem ficou por baixo, tá? Preencho bem todos
todas as frestinhas, tá? Isso feito, agora eu vou limpar com um paninho macio. Eu venho aqui sobre essa pasta e eu vou limpando. Até retirar totalmente da superfície, que ela fique somente na parte craquelada. Vou mudar aqui, vou mudar o pano. Eu tenho diluente sólido, que também é uma cera. Eu vou pegar um pouquinho dele para facilitar a retirada da cera aonde não é craquelado, tá? Como é cera, então ele vai fazer a limpeza. Essa é uma opção bem legal para passar sobre a outra cera, tá? Que ela é diluente. Então, eu vou limpando, passar mais uma vez, tirar todo o excesso. Deixa eu ver como é que ficou. Olha, ver se dá pra ver como é que ficou. Tem o craquelado, né? Olha o craco. Olha o craco. Todo preenchido com a cera. É muito bonito esse efeito, certo? Muito bonito. Ainda aqui eu separei um cordãozinho, desse aqui eu vou colar ao redor para fazer um acabamento aqui com a cola branca da linha Ateliê da True Colors. Eu vou colar aqui em volta, mas antes de eu colar, aproveitar que eu estou com a cera na mão, e eu vou fazer uma douração aqui na caixa. Eu vou pegar um pouquinho da cera na ponta do dedo, eu até desprezo ela aqui na bandejinha e fricciono para ficar bem pouquinho. E agora eu vou passar aqui na lateral dos arabescos, tá? Vou fazendo uma douração aqui, onde em todas as saliências. Aqui na beiradinha também eu vou dar uma sujadinha, né? Vai ficar uma pequena sombra do dourado sobre o PVA terracota. Uma pequena sombra, somente na beiradinha. Tá? Tá ficando muito show. Aqui na caixa, eu até já montei a caixa, tá? Coloquei as ferragens. Aqui eu coloquei um fecho, coloquei os pezinhos. Uma dica para vocês para montar os pezinhos. Antes do parafuso, coloca uma gota dentro do pezinho da cola universal. Ela vai ajudar muito na fixação. Às vezes o parafuso é muito curtinho, dá uma batida no pezinho e acaba saindo da peça. Com a cola isso não vai acontecer, tá? E aí pode fixar. E agora eu vou também passar a cera em alguns pontos da caixa. Olha, a caixa ficou com ouro negro dentro. Por fora nós passamos o PVA metal níquel mais o PVA terracota. Dá pra ver? Ficou bem interessante a cor, essa coloração. Então vamos passar a cera para dar mais um detalhe. Bem pouquinho, tá? Vem aqui com o dedo mesmo, vai fazendo a douração. Em geral, nas laterais, deixa eu apoiar aqui. Em geral, nas laterais, nas saliências,
que é onde fica mais bonito o detalhe, tá? E agora que eu passei em toda o contorno da caixa, eu vou fazer um acabamento aqui em cima, como se fosse uma pátina, tá? Só aqui, olha, nas beiradinhas com a própria cera. Vai ficar um riscadinho pra dentro. Com o auxílio de um pincel de cerdas duras, né? Esse de cabo amarelo. Pouquinha cera, tá? De forma rápida, só dando uma puxadinha mesmo. Aqui só nas laterais. Fica mais uniforme. Muito bom. Acho que dá pra ver o brilho, né? E a cera, como é cera, se eu pegar um pano macio de malha e lustrar, ela vai brilhar ainda mais, pelo fato de ser cera, ok? Então, aqui eu vou colar agora o meu aplique, tá? Eu vou medir aqui. Vai ficar assim. Com o auxílio, deixa eu colocar a tinta aqui do lado. Com o auxílio dessa, eu posso colar com cola branca mesmo, posso colar com a cola universal também, a cola madeira. Vou espalhar um pouquinho de cola aqui. Com um pincel. Ok. Agora eu vou centralizar. Deixa eu ver aqui qual que é o lado que eu quero. Vou centralizar e vou colar já na peça. E agora, com a mesma cola branca, deixa eu fechar a cera aqui. Com a mesma cola branca da linha Atelier, eu vou colar as partes internas, as divisórias, tá? Vou passar a cola aqui na parte de baixo. Alguns pontinhos. Bom, e aqui está, então, a parte interna finalizada com o ouro negro e mais o ouro rico. E a parte externa da caixa. Aqui, eu ainda vou colar aquele cordão e eu trago finalizada para vocês em alguns minutos. Então, com o auxílio da cola branca, da linha Atelier da True Colors, eu vou colar esse cordão aqui, eu vou passar a cola em toda a lateral aqui, olha. Ela tem um bico dosador que auxilia bastante o trabalho da gente. Não posso deixar nenhum cantinho sem, tá? Passar na lateral. Agora aqui na frente. E na outra parte. Eu sempre começo aqui pelo lado de trás das peças, tá? Eu vou fixando, vou acertando. Eu gosto de passar com o auxílio de um pincel de cerdas. Eu venho já fixando e ele já vai eliminando algum excesso de cola que porventura tenha caído. Olha, então eu seguro ali na lateral. Segura onde terminou e aqui eu faço uma pressão, tá? Então, aqui está, pessoal. Esse é o resultado. Só recapitulando, eu impermeabilizei a peça inteirinha com a goma laca marrom. Tem várias cores, pode conferir no catálogo.
Na parte interna, eu utilizei a tinta PVA Metal Ouro Negro e a tinta PVA Metal Ouro Rico. E por fora, eu fiz essa mistura da tinta úmida sobre úmida com 2 tons, a tinta PVA Metal Níquel e a tinta PVA Metal Terracota. No aplique, eu fiz a decoupagem e utilizei sobre a decoupagem o kit craquelê brilhante incolor. E depois, sobre os cracos, eu fiz o preenchimento com a pasta metal ouro. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais, que toda semana tem uma novidade para vocês. Espero que tenham gostado. É a True Colors com vocês, pintando o mundo. Até mais!